Greetings, friends. Saudações, amigos! Em nossa jornada através do livro O Grande Conflito, vimos como um homem chamado Guilherme Miller, que morava no Nordeste dos Estados Unidos, estudou a profecia bíblica e chegou à conclusão de que o julgamento estava próximo e que Jesus voltaria em breve. Embora Miller possa ser o mais conhecido dos primeiros pregadores do Advento, mais ou menos na mesma época houve um grande despertar religioso ocorrendo em muitas partes do mundo. Esta proclamação mundial não deveria ser surpreendente quando lemos a mensagem do primeiro anjo em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esta mensagem deve ser dada em voz alta por um movimento mundial. Observe também que a mensagem aponta para a hora do julgamento de Deus, como nós podemos ler em o livro O Grande Conflito. A própria mensagem derrama luz sobre o tempo em que este movimento deve ocorrer. Declara-se que faz parte do Evangelho Eterno e anuncia a abertura do juízo. A mensagem da salvação tem sido pregada em todos os séculos, mas esta mensagem é apenas uma parte do Evangelho que só poderia ser pregada nos últimos dias, pois somente então seria verdade que a hora do juízo havia chegado. Tal como a grande reforma do século XVI, o movimento adventista apareceu em diferentes países ao mesmo tempo. Na Europa e na América, as pessoas foram levadas a estudar as profecias, e havia grupos de cristãos em diferentes países que, simplesmente estudando as Escrituras, chegaram à crença de que Jesus voltaria em breve. Uma dessas pessoas foi o Dr. Joseph Wolff, da Alemanha. Dr. Wolff era descendente de judeus e seu pai era rabino. Em 1821, apenas 3 anos depois de Miller chegar às suas conclusões, o Dr. Wolff começou a pregar a breve vinda do Senhor. Mesmo quando criança, Wolff se interessou pelo estudo da Bíblia, o que levou a aceitar Jesus como seu Salvador. Mais tarde, já adulto, estudou as profecias mais profundamente e descobriu que elas não apenas apontavam para Jesus como o Messias prometido, mas também apontavam para sua segunda vinda como Rei e Libertador. Ao continuar estudando, concluiu que a vinda de Jesus estava muito próxima. Na verdade, ele colocou o tempo muito próximo do tempo apontado por Guilherme Miller. Durante 24 anos, de 1821 a 1845, Wolff viajou extensivamente, compartilhando a mensagem do breve retorno de Jesus. Viajou para países da África e da Ásia. Ele foi para a Palestina, Síria, Iêmen, Pérsia, Índia e muito mais. Curiosamente, ele disse: os árabes do Iêmen temos agora um livro chamado Seara, que dá informações sobre a segunda vinda de Cristo e seu reino na glória. E esperamos ver grandes eventos no ano de 1840. Wolff também viajou para os Estados Unidos, onde discursou na cidade de Nova York. Enquanto em Washington, ele fez um discurso poderoso sobre a profecia ao Congresso dos Estados Unidos. Aonde quer que fosse, Wolff levava a Bíblia em hebraico e inglês. Eu manteve a Bíblia aberta para mim. Senti que meu poder estava no livro e que sua força me sustentaria. Nos países escandinavos da Europa, quando os pregadores do Advento foram detidos e colocados na prisão pelos seus ensinamentos proféticos sobre o breve regresso de Cristo, Deus levantou crianças, algumas com apenas 6 anos de idade, para soar o alarme. Como eram menores de idade,
A lei não podia tocá-los e eles tinham permissão para falar. Dessas crianças, lemos: Of these children we read, manifestavam de ordinário apenas a habilidade e inteligência que geralmente se vê nas crianças daquela idade. Quando se encontravam em pé diante do povo, evidenciava-se, entretanto, que eram movidos por uma influência acima dos seus dotes naturais. O tom da voz e as maneiras se transformavam, e com poder solene faziam a advertência do juízo, empregando as próprias palavras das Escrituras. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda e chegada a hora do seu juízo. his judgment is come. Na América do Sul, um jesuíta conhecido como Lacunza, originário da Espanha, encontrou o caminho das Escrituras e recebeu a verdade do breve retorno de Cristo. Christ's soon return. Impelido a dar o aviso, mas com medo de que Roma poderia fazer com ele, ele publicou seus pontos de vista sobre o pseudônimo de Rabino Ben Ezra. Ben Ezra. Em todo o mundo, o Espírito convincente de Deus falou ao coração das pessoas. Muitos foram levados a examinar as Escrituras com interesse novo e mais profundo. Verdadeiramente, a mensagem do Senhor soou com voz alta e clara, quando as pessoas ouviram, talvez pela primeira vez, a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. Of the first angel of Revelation chapter 14. E embora o evento antecipado da volta de Cristo não tenha acontecido naquele momento, a mensagem foi um chamado para que as pessoas estudem profundamente a palavra de Deus e aprendam a verdade por si mesmas. And learn the truth for themselves. Amigos, a palavra de Deus nunca falhou. Podemos ter certeza de que o que ele diz vai acontecer. Vai acontecer. Convido você a continuar lendo O Grande Conflito enquanto vemos como os planos de Deus continuam a se desenrolar. Vamos orar juntos agora? God's plans continue to unfold. Let's pray together just now. Pai Celestial, obrigado pela maneira incrível como o Senhor tocou a vida de muitas pessoas, não apenas para estudar sua palavra, mas também para proclamá-la. Esses maravilhosos oceanos, manifestos de pessoas em todo o mundo que proclamavam o breve retorno de Jesus, depois de estudar as profecias. Esta é uma indicação definitiva de que o Espírito Santo estava guiando e liderando, apontando as pessoas para algo muito mais cataclísmico que aconteceria. E agora, Senhor, entendemos, como revisamos mais adiante, que a segunda vinda de Jesus é de fato iminente e que, em 1844, ele entrou no lugar santíssimo, literalmente no lugar santíssimo do céu. Agora, Senhor, pedimos que nos ajude a entender que em breve ele vai tirar essas vestes sacerdotais e vestirá vestes reais e irá nos levar para casa, e assim se cumprirá o que todos esses indivíduos estavam pregando: a segunda vinda de Jesus. What all of these individuals were preaching about. Agradecemos-lhes por estar garantia e pelas profecias da Bíblia, que são absolutamente precisas e seguras. Em nome de Cristo, nós pedimos isso. In Christ's name we ask it. Amém. Amen.